O africano conheceu várias humilhações, o fato que o levou a sentir-se inferior a outros povos, sobretudo aos europeus, que o escravizaram durante muitos séculos. Daí a necessidade do africano nascer de novo. Você sabia que atualmente ainda existem alguns africanos que se sentem inferiores a outros povos? É sobre este assunto que iremos falar neste vídeo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Gustavo Moçambique. Eu sou Gustavo Vicente, apresentador do canal Gustavo Moçambique. Amigo, se você não é inscrito no canal, se inscreva, porque neste canal muitos bons conteúdos têm sido postados. Então, se inscreva, deixa o like, ative o sininho e sem mais enrolação, vamos para o assunto do nosso vídeo. Amigos, como eu falei na introdução deste mesmo vídeo, neste vídeo vamos comentar um pouco sobre a questão de alguns africanos que se sentem inferiores a outros povos do mundo, sobretudo aos europeus que os escravizaram por muito tempo. Este vídeo, amigos, será um pouco do caráter opinativo. Eu vou vos explicar o porquê nós africanos nos sentimos inferiores a outros povos, sobretudo aos europeus e por extensão aos brancos. Eu faço este vídeo aqui porque eu já tenho acompanhado em alguns casos muitos conterrâneos ou muitos africanos dizendo que sofreram racismo. Na verdade, eu tenho que admitir que isso é verdade. Muitos africanos têm sofrido racismo, mesmo no Brasil, mesmo nos Estados Unidos, em muitos países do mundo, muitos africanos têm sofrido racismo. Mas será que sempre o culpado é o branco que comete o crime? Ou é o negro também que não valoriza a cor da sua pele? Como eu falei na introdução, ou seja, talvez isso seja também do vosso conhecimento, o povo africano por muitos séculos foi escravizado pelos europeus, razão pela qual perdeu ao longo desse tempo a sua dignidade. Ou seja, o povo africano, por causa das humilhações que sofreu dos europeus, acabou achando-se inferior ou sem dignidade diante do branco. Não foi muito fácil. Eu acredito que uma das feridas que os europeus deixaram no corpo do africano é a baixa autoestima. Muitos africanos, por causa daquelas humilhações que sofriam dos europeus, com certeza acabaram perdendo a sua dignidade. Ou seja, não se achavam muito importantes. Na verdade, isso foi no passado. Mas, por mais incrível que pareça, hoje em dia, existem muitos africanos que não se sentem importantes diante do branco. Bom, a pergunta que pode se fazer é a seguinte: se o povo africano está livre do branco, por que ainda continua se sentindo inferior ao branco? Respondendo a essa questão, teríamos que o africano só conseguiu libertar-se do colonizador fisicamente, porém não psicologicamente. Ou seja, o africano precisa de um renascimento psíquico. Ou seja, o africano precisa nascer de novo psicologicamente. É daí que surgiram dois movimentos que na verdade foram criados por estudantes africanos que estudavam na Europa e especificamente na França e Inglaterra. Bom, esses dois movimentos surgiram na verdade com o objetivo de fazer o africano renascer de novo, já que o africano perdeu sua dignidade devido à colonização. Esses dois movimentos, o pan-africanismo e negritude, esses dois movimentos surgiram com o objetivo de fazer o africano reconhecer o seu valor. Esses movimentos não têm tido muito sucesso, já que o africano ainda continua com aquela cultura ou com aquele pensamento de que diante do branco ele é muito inferior. Cara, eu vou te explicar uma coisa que você pode até não acreditar, mas é uma realidade. Hoje em dia existem muitas mulheres que na verdade demonstram não gostar da sua aparência física, ou melhor, não gostar da sua cor. Existem muitas mulheres hoje em dia que fazem de tudo para tornar-se brancas, ou seja, usam alguns produtos cosméticos para melhorar a sua clareza. Isso é um fato, vocês podem não acreditar, mas se você chegar especialmente nas cidades, você verá que a maioria das mulheres fazem de tudo para se tornarem brancas. Será que isso não seria uma evidência clara de que o africano não gosta da sua cor? Ou seja, o africano ainda continua com aquela cultura de que
a cor preta é uma maldição. E tem mais. As mulheres, além de desejarem mudar a cor da sua própria pele, elas fazem de tudo também para terem o cabelo branco, já que o cabelo do africano é curto. As mulheres acham aquilo como uma maldição e fazem de tudo para terem o cabelo semelhante ao dos brancos. Infelizmente para nós e infelizmente para os brancos, nesse caso aos produtores dos produtos cosméticos. Afinal de contas, são os brancos sim que disponibilizam para a África os produtos cosméticos. Ou seja, o africano, pelo fato de não gostar de si mesmo, da sua cor, da sua raça, acaba a ficar cada vez mais pobre, entregando seus bens ao branco com o objetivo de se semelhar ao branco. Talvez esse fato seja um dos motivos que torna o continente africano mais pobre. Ou seja, o africano, além de preocupar-se em desenvolver o seu continente, prefere gastar seus bens para se tornar semelhante ao branco ou igual ao branco. Bom, e na verdade não estou falando somente das mulheres, assim como alguns homens. Existem alguns homens que fazem de tudo para mudar para mudar os seus cabelos usando alguns produtos cosméticos. Além disso, há certos homens que copiam dos brancos, por exemplo, tatuagens. Nós sabemos muito bem que a tatuagem, na verdade, não é bem visível na nossa pele, os pretos, não é? Mas sim na pele dos brancos. Agora, alguns africanos, alguns homens africanos, nós africanos, é claro, acabamos imitando, né, os brancos, fazendo tatuagens. E com certeza, infelizmente, as tatuagens não têm sido muito visíveis. E tem mais, se você chegar em Moçambique, se você chegar na África, você sendo um bom observador, você poderá perceber que realmente o africano se sente muito inferior ao branco. Você poderia observar que os brancos são os primeiros a serem atendidos. O branco não precisa formar bicha. Quando chegar, logo ele é dado prioridade. Ou seja, nós africanos não nos valorizamos, mas sim valorizamos muito mais o branco. Um outro exemplo muito bem claro. Geralmente quando um africano tem uma viatura e decide fazer-se a estrada, se vir um seu irmão negro pedindo que pare, ou melhor, ou pedindo carona, não vai aceitar. Mas se for um branco pedindo a mesma coisa, com certeza vai parar e vai tratar com muito respeito. Veja como o africano desvaloriza a si mesmo e valoriza ao branco. É claro que valorizar o branco não seria muito errado, mas o problema é que nós africanos não temos a autovalorização. Com todas essas informações, nós diríamos que o africano precisa nascer de novo. É claro que será impossível alguém grande como eu voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Mas o nascimento que aqui me refiro é o nascimento psicológico, ou seja, o africano precisa nascer de novo psicologicamente. Tudo que eu apresentei aqui são os desafios que esses dois movimentos que eu apresentei aqui, nesse caso o pan-africanismo e negritude, enfrentaram para conseguirem alcançar um dos grandes objetivos que esses movimentos têm, que é de fazer o africano se autovalorizar. Bom, então amigos, o que você achou? Tem um comentário relacionado com este assunto, peço que deixe aqui nos comentários. E você também podia, quem sabe, sugerir outro vídeo relacionado. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Porque se você não fizer isso, com certeza você vai perder muita informação. A gente se encontra na próxima oportunidade. Tchau.